Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje aí nós vamos trabalhar com os números fracionários. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar muito bom, por isso eu já conto com o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Estamos aí muito próximos de chegar a 2.300 inscritos, rumo aí aos 2.500, depois aos 3, e assim vamos crescendo aí, como sempre a gente vem fazendo trabalho e sendo reconhecido. Então vamos lá. Números fracionários é o mesmo que frações, né? Então não precisa confundir aí ou temer o que são os números fracionários, porque é frações. Se você já sabe o que é uma fração, ótimo, mas só para a gente relembrar então, imagine aí que a gente tenha por exemplo, uma barra de chocolate, né? A gente pode dividir essa barra de chocolate aí, por exemplo, em 3 pedaços iguais, né? Se a gente divide essa barra de chocolate em 3 pedaços iguais e toma uma parte dessa, o que a gente pode dizer, né? A gente pode dizer que a gente pegou 1/3 dessa barra de chocolate, né? Da mesma forma, se a gente vem aqui, ó, apaga esse 1/3, se a gente apaga isso aí, então, e agora a gente pega 2 pedaços dessa barra de chocolate, né? Então a gente pode escrever aí que a gente tem 2/3 agora dessa barra de chocolate. Então, basicamente, essa é a ideia de frações. Bom, outra questão que é muito importante a gente saber ainda dentro da definição do que é uma fração ou um número fracionário é justamente a nomenclatura desse número que fica em cima e do número que fica embaixo, né? Até para a gente não estar dizendo aí em cima e embaixo, para isso tem as nomenclaturas corretas. Então, sendo aí um número fracionário AB, a gente precisa saber que o número A, que é esse número de cima, ele é chamado de numerador, né? E o número de baixo, aqui representado por B, é o nosso denominador. Bom, como a gente já viu aí nos exemplos da barra de chocolate, os números que estão em cima, né, eles representam aí uma parte de alguma coisa. Já os números de baixo representam o todo, né? Ou seja, a gente tem uma barra de chocolate, por exemplo, e ela foi dividida aí por essas quantidades que está embaixo. Se a gente tem uma pizza, o número de baixo, o denominador, é em quantas fatias a pizza, né, o todo foi dividido. Em cima, a parte que a gente está querendo levar em consideração, seja lá a parte que João comeu, que Maria comeu, né? Mas aí o numerador é sempre parte de algo e o denominador, que é o número de baixo, vai ser esse todo aí, certo? Bom, seguindo aí então, a gente tem a classificação de fração, né? Classificação, deixa eu escrever aqui, classificação, que é onde nós podemos classificar as frações em 2 tipos, em frações próprias ou impróprias, né? No caso das frações próprias, o que acontece? A gente vai ter um numerador menor do que o denominador. Então, olha só, o numerador é menor do que o denominador. Um exemplo disso, né? Por exemplo, 2/3, 4/6, 7/9 ou ainda 8/15, né? São exemplos, então, de que o numerador é menor do que o denominador. Nesse caso, a gente chama de fração própria. Vamos aí para o segundo tipo, então, que é as frações impróprias, né? Impróprias. Bom, nesse caso, então, a gente já tem o numerador sendo maior do que o denominador. Então, numerador é maior do que o denominador. Bom, são exemplos então desse tipo de frações. Por exemplo, 8/8, 7/5, 9/2, né? 11/5. Então são exemplos aí de frações impróprias. Dentro das frações impróprias, a gente ainda tem outro tipo, né? Um outro tipo de frações impróprias, que é o que a gente chama de fração aparente. Por quê? São frações que parecem ser fração e são frações, né? Porque todo número inteiro pode ser escrito na forma fracionária, que é a forma racional, né? Um número racional. Mas aí, todo número aparente, a fração aparente é aquela fração que está representada na fração, só que ela poderia ser representada como um número inteiro. Exemplo disso, 10/5, que pode ser facilmente escrito como 2. Ou ainda 15/3, que pode ser escrito aí como 5, são então exemplos de números aparentes. Bom, quando a gente está estudando aí frações, um outro termo que é muito comum e muito importante para a gente é a questão de equivalência, né? Frações equivalentes. Bom, o que são frações equivalentes, né? São frações que têm o mesmo resultado, que representam a mesma coisa. Voltando lá mais uma vez para o nosso desenho, vamos fazer aqui o desenho novamente, olha só.
Peraí. Fazendo aqui, então, desenho. Vou pegar aqui. Veja aí que eu peguei mais uma vez a barra de chocolate, né? Eu posso dividir essa barra de chocolate em 2 pedaços. Eu vou até desenhar 2 barras de chocolate aqui logo. 2, 3, 4. Beleza. Pronto. Então, olha só. No caso aqui na nossa primeira barra, eu vou dividir ela ao meio e pegar metade dessa barra aí pra mim, certo? Beleza. Na segunda barra, eu vou dividir ela em 4 pedaços, certo? E aí eu pego 2 pedaços desse. Observe que se eu dividir a barra em 4 pedaços e pegar 2, ou simplesmente dividir ela em 2 pedaços e pegar um desses 2 aí, a gente tem o mesmo resultado, né? Aqui a gente tem meio, aqui a gente tem 2 sobre 4. Mas isso daí representa a mesma coisa. E é isso que a gente vê nas frações equivalentes, né? Então, usando até o mesmo exemplo aí, se a gente começa com meio, observe que se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu tenho o quê? 2 quartos, que é justamente o que a gente encontrou naquele nosso segundo desenho, né? E aí, seguindo com isso daí, a gente consegue outros exemplos, como 4 oitavos, 5 sobre 10, pulei ali, né, na verdade, mas a gente poderia ter também o 3 sobre 6. Então, assim, são exemplos aí de frações que são equivalentes, né? E aí, para não estender, eu vou me reduzir a apenas esse caso do meio, mas qualquer fração aí a gente consegue fazer... achar frações equivalentes para ela, né? Da mesma forma que a gente pode trabalhar também a questão de simplificação aqui já, porque todas essas frações aqui, ó, elas poderiam ser simplificadas para um meio. Um meio é a forma de fração que a gente chama de fração irredutível, aquela fração que não dá mais para simplificar, né? Então essa fração é uma fração irredutível, certo? Irredutível. Então vamos lá, trabalhando a simplificação, então, simplificação. Esse vídeo vai ficar um pouco maior do que os demais aí, mas vai ficar um vídeo completo realmente aí pra gente, né? Então, olha só, simplificação. Se a gente tem lá 10 sobre 20, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar essa fração, que é dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, eu consigo dividir 10 por 10 e 20 por 10 também. Ou seja, 10 dividido por 10, 1, 20 dividido por 10, 2. Pronto, simplificamos essa fração. Um outro exemplo aí, 24 sobre 36. Dá para simplificar de uma vez só, como eu fiz agora? Dá, mas vamos supor que eu não sei. A única coisa que eu sei é que esses números são pares e eu consigo dividir por 2. Então vamos lá fazer isso. Eu consigo dividir 24 por 2 e 36 por 2 também. Quanto que fica? 24 dividido por 2 fica igual a 12. 36 dividido por 2 fica igual a 18. Dá para simplificar mais uma vez, né? Vou continuar simplificando por 2. 12 dividido por 2 fica igual a 6. 18 dividido por 2 fica igual a 9. Bom, agora eu consigo ver facilmente aí que dá para dividir por 3, né? Então, vou simplificar mais uma vez, agora por 3. 6 dividido por 3 fica igual a 2. E 9 dividido por 3 fica igual a 3. 2/3 é uma fração na forma irredutível e que não dá para simplificar mais. Bom, daria até para fazer um segundo vídeo trabalhando aí sobre as operações. Eu acho que é isso que eu vou fazer então. Pessoal, eu ia fazer ainda nesse vídeo, né, a princípio, as operações entre frações. Mas como o vídeo já está aproximando aí dos 10 minutos, vou parar por aqui então, e aí eu faço uma segunda parte envolvendo apenas as operações de frações. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo.